E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CA, hoje eu vou analisar um circuito RLC fazendo aqui a simulação através do Electric Circuit Studio e também vou comprovar através da teoria, utilizando os resultados dos próprios instrumentos da medição, para verificar se o circuito está correto. Vamos lá? Bom, já estou aqui com o meu Electric Circuit Studio aberto, né? E aqui eu vou montar então meu circuito utilizando, né, uma fonte de alimentação, um resistor, um capacitor e um indutor, né? Pegando aqui os elementos, posicionando já de forma adequada, um resistor, um indutor e um capacitor, né? E o capacitor aqui eu já vou fazer um giro aqui no elemento. Então aqui eu já tenho, né, o meu circuito de interesse. Eu vou utilizar também, né, para verificação aqui do funcionamento do meu circuito, né, nesse modo de simulação, eu vou utilizar também os voltímetros e amperímetros, né? Então buscando aqui na barra de ferramentas, bem lá no finalzinho, né, a gente vai encontrar aqui o amperímetro e vamos encontrar também o voltímetro, né? Então aqui esses vão ser os elementos que eu vou utilizar. Eu vou fazer algumas configurações, né, que eu acho sempre relevante aqui no Electric Circuit Studio, ECS, né, para melhorar os resultados, né, no momento aqui da minha simulação. Então, uma primeira configuração que eu gosto de fazer, né, aqui nas configurações, nas propriedades aqui do circuito, né, a análise vai ser mantida na análise transitória, pode ser início 0, parada 5 segundos. Eu gosto de aumentar aqui o número de pontos, vou calcular aqui como 5.000 pontos. E também recomendo você mudar aqui a precisão, que geralmente está em 2, né, quando você abre a primeira vez o software, e vai até 10. Né, você pode deixar, por exemplo, em 10, que é o número de casas decimais que o software vai utilizar no momento do cálculo, né, da parte matemática, né, que você não vê e que ele vai utilizar para apresentar os resultados. Uma outra configuração que eu gosto de fazer é nos instrumentos. Né? Eu gosto de configurar o instrumento, né? Quando você seleciona, vai na barrinha lá da ferramenta. Eu vou deixar no modo eficaz, no modo RMS, mas eu gosto de colocar aqui na média, né, de 100 valores. Né? E também, né, colocar aqui a precisão 4. Né? Você ganha aqui uma casa decimal no momento da apresentação do seu resultado. Vou fazer o mesmo procedimento aqui no meu voltímetro, aumentando aqui para a média 100. Né, e também precisão 4. Né, com isso a gente terá, né, melhores resultados, né, no momento da simulação. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mentira, vamos copiar aqui o elemento, né? Selecionando, né? E você vai até essa função, que é a função de copiar e colar. Voltímetro 1, voltímetro 2, copiar e colar, voltímetro 3, vamos mais uma vez, voltímetro 4. Né? Então nós teremos aqui 4 instrumentos, né? Que serão aqui os nossos voltímetros para a medição das tensões, né, nos elementos do nosso circuito. Vou só reposicioná-los aqui para uma melhor visualização, né, dos resultados. Bom, acho que nessa posição aqui está, né, bem interessante. Já observem que, né, o voltímetro já está posicionado em paralelo com o indutor, este voltímetro em paralelo com este resistor, este voltímetro vai estar em paralelo com a fonte e este voltímetro em paralelo com o capacitor. Esses dois, né, do canto esquerdo e do canto direito, eu vou dar uma rotação aqui para que facilite, né, as conexões, né, no momento aqui que eu for fechar, né, o meu circuito elétrico. E o amperímetro, né, já está aqui na posição, né, da medição em série, né, da corrente que vai sair da fonte e vai passar por todos os elementos. Bom, agora o que nós temos que fazer é o fechamento do circuito. Né? Então vou usar aqui o lápis, né, o cabinho wire, né, e vou fazer a conexão. Se você marca início e fim.
início e fim, né, e faz o procedimento para a conexão com todos os seus elementos. Estou fechando aqui primeiramente, né, o circuito, né, totalmente em série. Este é o circuito elétrico mesmo. Há um detalhe, né, não podemos esquecer aqui do GND, né, o ground, o referência, né, não existe simulação sem um referencial, né? Na verdade, né, a eletricidade não existe sem referencial, né? Bom, e aí tem aqui o meu circuito elétrico. Vou ligar em paralelo, né, os meus voltímetros, seguindo o mesmo procedimento, início e fim. Faço isso para cada um dos meus instrumentos, né, e enfim eu terei o meu circuito, né, de simulação RLC. Né. Você pode imaginar, por exemplo, né, que este circuito RLC poderia ser um circuito de áudio, né, com o resistor fazendo o papel do alto-falante, né, e o indutor e o capacitor como um filtro, né, para determinadas frequências. Bom, então este é o meu circuito. O que eu vou fazer é inserir aqui os valores, né, dos meus componentes para que eu possa realizar a simulação. No caso da minha fonte, eu vou alterar a minha fonte para um valor aqui de amplitude de 12 volts, com uma frequência, né, de 60 Hz, não, de 3 kHz. E aí eu posso colocar 3000 Hz, né, ou posso manter aqui o número 3 e tocar aqui para K. Né? Então aqui eu tenho uma frequência de 3 kHz. Bom, vou fazer também uma alteração, né, no resistor. Vou passar o resistor para 8 ohms. E aí o detalhe que ele já vem, né, marcado com a caixinha aqui no quilo ohms. Você tem que alterar para ohms. O indutor, eu vou colocar aqui um indutor de 600 micro. Então a indutância vem em mili. Eu tenho que mudar aqui para micro. E o capacitor, né, vou fazer aqui também a alteração, colocando aqui o valor dele em 10 microfarad. Bom, então esses são os valores aqui dos meus elementos, né? Resistor de 8 ohms, um indutor, né, com uma indutância de 600 microhenry e um capacitor com uma capacitância de 10 microfarad. Então este é o meu circuito RLC, é esse circuito que eu quero avaliar aqui o resultado através dos meus voltímetros e amperímetro. Bom, vamos proceder então, né, a nossa simulação. Vou tocar aqui no executar, parar, né, e muita atenção, né, que tem várias formas de simulação aqui no CS. Não utilize a segunda opção. Né? Para medição com instrumentos, utilize sempre o executar. Né? O executar e mostrar tudo você deve utilizar para as análises AC e DC, ou seja, quando você quiser verificar, né, o comportamento, né, do circuito com variação de frequência na análise AC, mantendo a amplitude constante, ou quando você quiser verificar o comportamento DC, né, de um circuito, variando a amplitude, né, de uma fonte de alimentação contínua. Então, tocando aqui no executar, né, nós temos aqui o início da simulação, né, e vamos verificar então o resultado que nós vamos obter aqui em cada instrumento. E depois aqui na sequência, né, eu vou analisar este resultado para verificar, para comprovar, né, que este circuito, né, está apresentando um resultado adequado, um resultado correto. Né? Nós vamos, né, finalizando aqui a simulação. Você vai perceber, né, que a simulação está completa quando o seu circuito para de ter essas oscilações aqui nos instrumentos. Né? Então, chegamos aqui ao resultado final com a fonte com 8.48. Pera aí, mas você não colocou 12 volts na fonte? Ah, um detalhe, né? A fonte de alimentação, quando você coloca aqui no ECS, ela vem com informação de amplitude, né? E o instrumento aqui está marcando a tensão eficaz, né? O valor eficaz da nossa fonte, tá? A tensão aqui no resistor deu 6.78, no indutor 9.588 e no capacitor 4.497, com uma corrente circulando nesse circuito em série de 847.5 mA. Bom, vamos analisar para verificar se esse resultado está correto? Então vamos analisar aqui, né, o nosso circuito RLC série.
Bom, tem aqui então todos os meus resultados, né, onde nós obtivemos então na fonte, né, 8.481 volts, resistor 6.78, indutor 9.588, capacitor 4.497. Bom, então a fonte forneceu 8.4, né, e os elementos receberam 6,78, 9,58, 4,49. Peraí, mas e a lei de Kirchhoff das tensões? Não diz que a tensão que a fonte fornece tem que ser igual à tensão que vai ficar distribuída no circuito em série? Esses resultados então estão corretos ou estão errados? Veja bem, 6 mais 9, né, mais 4 não dá 8. Ou será que dá? Vamos comprovar esse resultado? Bom, nós primeiro, para verificarmos o resultado, temos que ter o conceito que no circuito em série, né, o capacitor e o indutor estão em contrafase, eles estão em oposição. Então nós temos que primeiro calcular aqui uma tensão resultante, que eu estou chamando aqui de Vx, né, tensão de reatância. E nós vamos fazer aqui, né, a subtração, né, a diferença entre uma tensão e outra. No caso aqui eu estou pegando o módulo da tensão no indutor menos a tensão no capacitor. Então, substituindo aqui os valores, 9.588 menos 4.497, obtemos aqui então uma tensão, né, de circuito resultante de tensão da reatância de 5.091. Agora, para a fonte, eu vou usar Pitágoras, né? A minha fonte eu vou calcular aqui, tirando a raiz quadrada da tensão do resistor ao quadrado, mais a tensão da reatância ao quadrado. Substituindo aqui os valores, 6.78 ao quadrado, mais 5.091 ao quadrado, e tirando aqui a raiz, eu obtenho aqui 8.4786, né, o valor aqui de calculadora. Bom, então se você comparar, né, aqui o seu resultado, né, da simulação na fonte com o resultado que você calculou, né, verificando com o resultado dos instrumentos, você terá diferença nas casas decimais. Se você fizer o cálculo manual, também haverá, né, diferença nas casas decimais. Entretanto, isso é perfeitamente normal. Por quê? Se trata de um simulador. E mesmo que você faça o cálculo manual, sempre envolvemos cálculos aqui, né, que tem o valor de π. Né, e π não é um número fixo, né? Ele é um número que tem n casas decimais. Então sempre, né, você irá encontrar diferença nas casas decimais. Entretanto, o resultado aqui nós podemos garantir que ele está correto. Ok? Bom, galera, com relação aí ao circuito RLC, simulado e verificado, né, a tensão, né, os resultados, né, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.